Muito boa noite, pessoal. Podem entrar, fique à vontade. Hoje estamos aqui com a live sobre doença de Alzheimer. Convidamos hoje uma professora minha, a doutora Ana Luísa, que a gente vai bater um papo sobre doença de Alzheimer. Vou entrar aqui e chamar a doutora Ana Luísa. Vamos lá, está chegando. Vamos chegando todo mundo. Aguardando a doutora Ana Luísa. Muito Opa! boa noite, doutora. Boa noite, André. Tudo bem? Muito feliz aqui estar presente com você. Depois de tanto tempo, né, doutora? Depois de Pois tanto é, tempo que terminei a isso, né? residência. Muito legal. Vamos esperar o pessoal chegar, esses minutinhos Tá bom. iniciais. Pessoal, vamos entrando. Se puderem dar um alô aí, já conheço gente aqui. Talvez tenha. O André, o som tá bom? O seu tá ótimo, doutora. O meu tá escutando bem, muito alto, tá ok? Também tô. Aqui só tem esse problema que às vezes não fica muito claro, fica meio escuro, mas eu acho que dá para ver Eu acho que direitinho, a né? iluminação tá boa, doutora. Tá Acho que a boa? iluminação tá boa, dá para escutar bem. Acho que Então tá tá bom. ótimo. Aurélio entrando. Pessoal, eu gosto sempre de perguntar de onde que vocês estão falando. Cidade, sempre é bom. Normalmente é o Brasil todo que participa, o pessoal do Nordeste, do Norte, Sim, sim. do Sul. É a família do Nordeste, né? Quem não sabe, minha família mora toda no em João Pessoa, na Paraíba, mas eu nasci em Belém do Pará. Pessoal, como tem gente nova também, eu vou me apresentar rapidinho, tá? Meu nome é André, eu sou neurologista, médico neurologista, fiz a minha formação lá no Hospital do Servidor de São Paulo, no IANSP, tá? E foi lá onde que eu conheci a doutora Ana Luísa, nossa preceptora, médica assistente do Hospital do Servidor de São Paulo, tá? Ela trabalha com quadro cognitivo, com síndromes demenciais e tem um ambulatório dela, que ela lidera lá um ambulatório já de demência, lá do Hospital do Servidor. Um ambulatório bem cheio, tá? E hoje a gente trouxe justamente para bater um papo informal, um papo mais do ponto de vista prático, o que que neurologista deve saber, o que que o clínico também, tem um pessoal da geriatria também que sempre pergunta, então é interessante essa visão interdisciplinar, essa visão prática sobre a doença de Alzheimer, né, que é a doença neurodegenerativa mais prevalente no mundo, dentro das síndromes demenciais, a doença de Alzheimer é o carro-chefe, é a mais prevalente de todas, tá? Então, inicialmente, doutora, eu vou pedir para você se apresentar rapidamente aí para o pessoal. Acho que tem gente do seu Instagram, gente do Neuroschool Tem, que tá chegando também. Então, pessoal, fica à tem. vontade. A gente vai deixar as perguntas um pouquinho para o final, tá? A gente vai batendo um papo. Fica à vontade, doutora. Obrigada, antes de mais nada, por ter me convidado a estar aqui na sua página, que eu adoro, vivo sempre vendo, acho que tem umas dicas muito boas. O André foi meu residente lá no IANSP, um dos melhores residentes que eu já tive. Aí Opa, eu fiz a obrigado. sua propaganda hoje lá na hora de enviar para os meus contatos, né? E aí eu acho que a sua página deve ter enchido de gente Ah, que bom, fico da, feliz. da- Muito obrigado. que veio da minha. Então, por isso que talvez você não conheça muitas pessoas, porque vieram da minha página, que eu falei, vai lá ver, assiste que vocês vão gostar. Ah, Né? todos Então, eu sou bem-vindos. médica neurologista, assim, já que você apresentou a sua família, né? Eu sou carioca, aqui no Rio, não dava nem para perceber pelo sotaque, né? Mas eu já moro aqui em São Paulo há mais de 20 anos. Fiz faculdade aqui, mestrado, pós-graduação foi toda aqui, sou assistente lá do IANSP. Minha vida médica foi já toda aqui em São Paulo. Ótimo, muito legal. E aí, doutor Luiz Felipe, entrou até o doutor Rota. Foi o doutor Rota que eu conheço do IANSP, eu acho que é ele que entrou. Então, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai deixar só as perguntas um pouquinho para o final, que a gente quer, eu vou tentar sugar o máximo aí da prática que a doutora Ana Luísa tem, essa vivência que ela tem no ambulatório com quadro de demência, doença de Alzheimer. Então, a gente vai falar hoje sobre um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, tá? Doutora, a gente quer saber, assim, da prática, qual é aquele paciente clássico que tem doença de Alzheimer? Como é aquele paciente, mais ou menos, que idade que ele se apresenta? Como é a queixa que o paciente se apresenta com doença de Alzheimer? Diga aquele clássico de livro, doutora, se fosse para falar assim,
aquele paciente clássico de livro, como você descreveria esse paciente que você suspeita de um quadro demencial ou, principalmente, né, falando de quadro demencial, da doença de Alzheimer? Olha, vou te falar uma coisa, hein? O quadro clínico, assim, característico de livro, tá começando a ficar difícil de achar, viu? A gente começa a lidar hoje em dia com muitas exceções, né? E não é à toa que por conta disso, os conceitos, eles são muito mutáveis, digamos assim, né? Conceitos que nós tínhamos de definição mesmo do que é a doença, critérios diagnósticos, eles estão sempre em constante mudança, justamente porque a gente tem lidado com casos que desafiam muito a gente e a gente vê no final era a doença de Alzheimer. Então, aquele paciente que leu o livro antes de ir para a consulta já está deixando de existir. Mas, de todas as formas, óbvio, como todas as doenças, elas têm as suas exceções, mas, de uma maneira geral, o quadro clínico típico, né, o tipicão, assim, que a gente poderia ver, é aquele paciente na faixa dos seus 65 anos, mais ou menos, que começa a apresentar algumas falhas de memória, né? Onde esqueceu de guardar, esqueceu onde guardou determinado objeto, esqueceu o nome das pessoas, em geral começa por nome, começa a trocar alguns nomes, onde esquece de guardar determinadas coisas. E a palavra-chave para a gente pensar na demência, muitos ficam só com a palavra memória, 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 memória. Mas, enquanto você tem só a memória afetada, você ainda não consegue fazer um diagnóstico muito certeiro ali na demência. Quando você começa a ter uma queda da funcionalidade, quando aquela pessoa começa a perder a funcionalidade dela, ou aqueles erros, aqueles esquecimentos, aqueles lapsos, começam a impactar no dia a dia dessa pessoa, tanto no dia a dia da casa dela, mesmo se for uma pessoa que fica em casa, uma pessoa do lar, uma pessoa mais caseira. Abre parênteses, não vou falar por causa da pandemia, porque por conta dessa pandemia estamos todos em casa, né? Então, vamos extrapolar um pouquinho, vamos fazer de conta que a gente não está nessa situação, né, bizarra de pandemia e vamos imaginar que a pessoa fique só em casa. Então, ela começa a ter esses lapsos, esses déficits de memória, e isso começa a impactar no dia a dia dela, tanto em casa, quanto, de repente, numa pessoa que ainda trabalha, que ainda é ativa do ponto de vista laborativo. Então, ela começa a ter impacto. Aquelas falhas, aqueles esquecimentos começam a atrapalhar ela de forma que coisas que ela fazia com determinada facilidade, que ela tinha, assim... Nossa, aquilo que era o literal fazer com o pé nas costas, que a gente chama, a pessoa começa a ratear, começa a cometer falhas e essas falhas começam a ser percebidas pelas outras pessoas que estão junto com ela ali naquele ambiente, ou dentro de casa ou no trabalho. E isso começa a preocupar as pessoas, né? Tanto que é o que leva as pessoas a procurarem um médico. Na maioria das vezes, você questionou sobre o caso clássico da doença de Alzheimer. Então, na maioria das vezes, esse paciente ele vai acompanhado na consulta, porque essas falhas já estão impactando tanto no dia a dia dele, que é sempre um acompanhante que vai junto e confirma, né? Não, realmente, eu trouxe a minha mãe, eu trouxe meu pai, eu trouxe meu tio, porque está acontecendo isso, 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 isso e aquilo. E aí você me perguntou do classicão, o classicão é esse, é queixa de memória, que vai piorando uma coisinha ou outra aqui e acolá, e culmina com um impacto no dia a dia. Só que a gente não pode esquecer também, dentro desse contexto de quadro inicial de Alzheimer, os quadros que iniciam com uma forma mais comportamental do que cognitiva propriamente dito. E esses casos são os que enganam a gente. E eram os casos responsáveis pela maioria das demências do tipo frontotemporais, do espectro lobar frontotemporal, ou demências, próprias demências de Alzheimer mesmo, mas com um predomínio mais frontal ou mais comportamental, elas saíam do escopo da neurologia. Se você parar para perceber isso até em termos de CID,
todos os CIDs de doença neurológica começam com G e todos os de doença psiquiátrica começam com F, né? E algumas demências, elas estão no F e não no G. E aí você pergunta, puxa, mas por que a demência, tal demência está no grupo das psiquiátricas e não no grupo das neurológicas, como a de Alzheimer, que é G30, né? Justamente por isso, porque como antigamente o conceito da demência de Alzheimer era alteração de memória, mais duas ou mais funções cognitivas outras, além da memória, impactadas, você excluía o comportamento de um diagnóstico inicial. E todas essas demências que começam com comportamento iam para um psiquiatra, por exemplo, avaliar, e não para um neurologista, né? Então, hoje em dia, a gente já sabe que esse quadro classicão aí do déficit cognitivo mnéstico, né, da parte da memória, a gente também tem que ficar de olho que pode ter algum comportamento também envolvido no início de um quadro. É raro, é mais raro? Sim, é mais raro. Né? A gente vê mesmo o clássico, né? E o comportamento a gente vê mais lá para o meio da doença. Quando a doença chega na fase moderada ou moderada para avançada, é onde a gente já começa a ver mais os distúrbios comportamentais. Porém, não impede também que eles aconteçam no início, na fase leve ou até mesmo abrindo um quadro. Sim. Então, o espectro é muito amplo, né? Sim. Pode ser muita coisa. Por isso que o diagnóstico, ele é construído, né? É difícil você bater o martelo, a não ser naqueles casos onde realmente não há sombra de dúvidas de que se trata de uma doença de Alzheimer. Muitos diagnósticos a gente não consegue bater um martelo assim na primeira consulta, né? Verdade. A gente precisa juntar várias peças de um quebra-cabeças aí. Verdade. Muito interessante, doutora. Assim, pontuando algumas coisas interessantes que você mencionou. Primeiro, é fundamental um informante, né, um acompanhante, estar presente na consulta, tá? Então, é uma pessoa que conviva com o paciente. Não adianta também um acompanhante que more com o paciente, mas que trabalha o dia todo e só chega em casa, o paciente está dormindo. O ideal é que conviva pelo menos 3, 4 períodos na semana, que conheça o paciente para que possa ajudar também na informação. Né? E a questão da memória, né, doutora? Que conheça do que com um filho que passa o dia inteiro fora de casa, né? Isso, exatamente. Outra questão que a doutora falou que eu vou enfatizar também bastante, a questão da memória. A gente sabe que tem aquela memória recente, que a gente chama de memória episódica, né? Então, essa é a clássica de um paciente com Alzheimer, que ele vai se queixar. Normalmente ele se queixa, né, doutora, de esquecer coisas recentes. Interessante também, que eu sempre gosto de perguntar, doutora, a questão da repetição. O paciente, ele torna-se muito repetitivo, né? Interessante. Eu lembro muito também, sua história, parece que eu acompanhei a história da minha avó, né? Que ela teve a história da demência de Alzheimer, assim, clássico. Então, começava a ficar repetitivo, sempre perguntava a mesma coisa. Chegava a hora do almoço, comia e disse, eu já comi? Será que eu já comi? Queria comer de novo, até explicar, não, a senhora já comeu tudo. Então, é interessante que o Alzheimer, ele não afeta só o domínio cognitivo da memória. Ele acaba afetando também outros domínios cognitivos, como a gente viu. A parte da memória, mas tem a parte executiva, né? A questão de planejamento. Doutora, tem algum exemplo assim clássico dessa parte do planejamento, da executiva, assim, de planejamento, de começar a raciocinar? Fala um exemplo assim do dia a dia, doutora, como a senhora vê muito assim. O que acontece muito é assim, isso que você colocou, vou pegar um gancho do que você colocou, que é interessante. São outras funções também estão prejudicadas, né? E a repetitividade, ou eu já comi, eu já fiz isso, ou de repente ficar perguntando a mesma coisa, né? É porque essa memória episódica, ela está prejudicada. E por que que ela prejudica? Ela é a primeira a ser perdida, uma das primeiras a serem perdidas na doença de Alzheimer. A outra memória, a do passado, das coisas que estão mais consolidadas, essa memória se perde mais tardiamente. E aí, se a gente for parar para pensar que a maioria das coisas da nossa vida cotidiana que não precisam da memória episódica, daquela memória para aquele momento, elas são derivadas de uma memória de aprendizado. Então, por exemplo, você aprendeu isso em algum momento da sua vida. Então, você vai escovar os dentes, por exemplo.
tudo que você faz é uma sequência de atos. Você já pararam para perceber isso? São sequências de gestos. Então, você vai escovar uns dentes, por exemplo, você vai até o banheiro, você pega a pasta de dente, você abre a pasta de dente, você aperta a pasta de dente, a maioria no meio, né? No meio da pasta de dente, na escova, fecha a pasta de dente de novo, abre a torneira, molha um pouco, começa a escovar os dentes, depois cospe, depois bochecha a água. Isso é uma sequência de gestos que você aprendeu. Você não sabe dizer, se alguém te perguntar quando e como você aprendeu a escovar os dentes, André, provavelmente você vai falar, nossa, não sei, porque Sim. parece que é uma coisa que você sempre soube fazer, né? É uma coisa automática, né? Então vai escovar o cabelo, a mesma coisa, vai se vestir, é a mesma coisa. Então, isso tudo são sequências de gestos, são praxias que a gente vai aprendendo ao longo dos anos e vai consolidando na nossa memória. Como essa memória mais para trás, né, mais antiga, é uma das últimas a serem perdidas, é a última praticamente a ser perdida, só não perde para musical, que realmente a memória musical é bem das últimas mesmo, é quase tadinho fim de carreira, é a saideira, né? Que a gente brinca, você vai perdendo essas memórias por último. Então, à medida que a doença vai evoluindo, você vai se esquecendo de como faz esse gestual, de como, por exemplo, como escova os dentes. Eu vou dar o exemplo de escovar os dentes ou de se vestir, que é o mais comum. Você perguntou o que é mais comum. O mais comum são os filhos falarem assim, olha, ela tá trocando tudo. Outro dia desses eu peguei, ela estava tentando vestir a calça pela cabeça, ou estava abotoando a blusa todo ao contrário, ou não estava conseguindo abotoar a blusa, sabe? Então, essa sequência de atos, ela foi perdida. Aí, e por que acontece a repetitividade? A repetitividade acontece porque são todas memórias aprendidas muito recentemente. E o paciente com Alzheimer, ele não tem o aprendizado. Essa memória de aprendizado, ele já não tem mais. Então, ele não consegue aprender, né? Eu vou fazer um Uma coisa pleonasmo nova, né? aqui. Não, ele não aprende novos aprendizados, né? Um pleonasmo, ele não aprende uma coisa nova, ele não aprende é, um, uma língua nova, não consegue aprender um gesto novo, um ritual novo. Se alguém falar para ele, olha, você tem que, a partir de hoje, escovar os dentes assim, talvez ele não consiga fazer, porque ele já aprendeu daquele jeito e ele não consegue memorizar, ele não consegue consolidar esse novo aprendizado. Então, comer, às vezes, repete, eu não sei, já comi? Não lembra o que fez hoje, não lembra o que fez ontem, talvez não lembre o que fez mês passado, mês retrasado, ano passado, mas lembra de 10 anos atrás ainda. Essa memória está mais preservada, de mais para trás. E as praxias também. Quando você começa a ter uma perda desse ritmo aí, dessa ordem das coisas, provavelmente você já está entrando numa fase moderada da doença, porque Sim. você já está perdendo até coisas que fazem parte dessa memória que já foi consolidada. Uhum. Doutora, puxando isso, assim, acho que muita gente também tem a dúvida, a questão, o que é um envelhecimento normal e o que você começa a desconfiar que seria um processo de demência, por exemplo. Às vezes a gente sabe que o idoso em si, a velocidade de processamento ela é mais lenta, a de aprendizagem também é mais lenta, e às vezes aquela coisa, esqueci tal objeto, mas o que a gente percebe? Que o envelhecimento normal, se você pegar um idoso, se ele esqueceu Também alguma é coisa, ele vai possível. raciocinar, peraí, onde é que eu fiz? Qual foi a última coisa que eu fiz? Ele vai raciocinando e consegue chegar. Sim. Mas já o paciente com síndrome demencial, às vezes essa dica que ele não consegue fazer esse raciocínio lógico até chegar nesse ponto, né, doutor? Como é que você consegue, Uhum. assim, diferenciar esse limiar? O que seria um envelhecimento normal e quando você já acende o sinal de alerta para pensar que já é uma síndrome demencial que está se instalando? Isso é uma coisa bem curiosa, né? Até algum tempo atrás, por exemplo, você tinha o indivíduo normal e o indivíduo demenciado, né? E entre o normal e o demenciado, você não tinha tantas divisões, tantas fronteiras como a gente já conhece e sabe que tem hoje em dia.
Então agora essas fronteiras elas já estão crescendo cada vez mais. Então, antigamente era normal ou demenciado. O que que a sua avó, sua bisavó, quando estava ficando esquecida, começavam a falar? Tá esclerosada, é da idade, não é isso? Por quê? Ou era 8 ou 80, ou estava normal ou estava esclerosado, né? Não existia esse meio termo. Então, você chegar e falar o que que é normal para um idoso, há 40, 50 anos atrás, era muito fácil. Normal era isso. Estava diferente disso, estava esclerosado, né? Hoje a gente já sabe que tem um caminho muito longo. Essa linha da doença é uma linha muito longa, que começa no indivíduo normal, passando até 4, 5 anos atrás era normal, transtorno cognitivo leve, DA. De uns 3 anos para cá, a gente já teve o normal, o transtorno cognitivo leve, a DA prodrômica e a DA. 2 anos para cá, 1 ano para cá, a gente já conseguiu acrescentar mais uma fronteira para o lado de cá. Então já temos o normal, o transtorno cognitivo subjetivo, o CCL, transtorno cognitivo leve, DA prodrômica, DA, e aí por diante. Aí DA, fase leve, moderada, grave e muito grave. Então você vê que uma linha natural da doença que só tinha 2 pontas, normal e o demenciado, agora tem várias. Tem o normal, tem o transtorno cognitivo subjetivo, CCL, DA prodrômica, DA leve, DA moderada, DA grave, DA muito grave. Então, a quantidade de pontos, né, que a gente pode tentar intervir é muito importante. Então, a gente consegue agora ter uma intervenção maior em outras fases da doença em si, né? E aí, o que é isso? Isso, por um lado, é assim, é maravilhoso, por outro, dificulta um pouco nós, neurologistas, Sim. a separarmos o joio do trigo. Porque a coisa começa a ficar muito a filigrana da filigrana da filigrana, e você já chega a um determinado momento que você não sabe se você está diante de um CCL, se você já está diante de uma DA prodrômica, se você já está diante, se você só tem um transtorno cognitivo subjetivo, ou se nem isso, ou se aquilo está normal para a idade, né? Então, o que, que a gente vai se basear? O que a gente vai se nortear e vai sempre se nortear, até provar o contrário, é a palavra funcionalidade. É isso que vai direcionar para a gente quando a gente já passou uma fronteira a mais, quando a gente já saiu da fronteira do normal e aí entrou numa fronteira já ali que pode ser o CCL, né, que aí já não é mais normal para a idade, ou pode ser o transtorno cognitivo subjetivo, que também não é normal, tá? Sim. E quando eu falo em transtorno cognitivo subjetivo, não é esse subjetivo aqui, não é o subjetivo do paciente achar que tem o problema. É o subjetivo que você não consegue mensurar de forma objetiva nos exames. Hoje em Entendeu? dia, Porque né? Até hoje em então. dia, né? Até então a gente não consegue mensurar de forma objetiva através de um mini exame do estado mental, ou até mesmo de um MOCA, a gente não consegue, ou se a gente consegue, o valor vai estar bom, vai estar gabaritado, ele vai gabaritar o teste. Então, objetivamente, a gente não vê, tá? Mas ele tem um transtorno cognitivo subjetivo. Ele vai dizer para você isso. E a gente não pode menosprezar. Nenhuma queixa de memória deve ser menosprezada. Nenhuma queixa de memória. Antigamente a gente falava, é normal para a idade. Hoje em dia, não. É normal um certo alentecimento, é normal uma velocidade de processamento mais lenta. O idoso normal, diferente de uma pessoa mais jovem, ele já não consegue ter aquela atenção dividida, né? Temos a atenção dividida e a atenção concentrada. A atenção dividida é quando você consegue prestar atenção em vários estímulos ao mesmo tempo e dar conta do recado. Então, a gente vai envelhecendo, essa capacidade nossa que temos de prestar atenção em vários estímulos, ela vai diminuindo. E isso não é uma coisa que signifique que você possa estar tendo problemas cognitivos, e sim que você está envelhecendo. A gente tem algumas características. Por exemplo, o idoso normal. Isso depende de nível educacional, né? O idoso normal, por exemplo,
ele tem uma linguagem boa, né? Vamos supor que ele tem um nível educacional bom, ele tem uma reserva cognitiva boa, ele tem uma linguagem boa, uma quantidade de palavras, um vocabulário bom. Isso não se perde. Tá aí uma diferença para um idoso que de repente a gente está desconfiando que possa ter um problema cognitivo já começando, porque o idoso normal ele pode ficar mais lento. E a lentidão pode ser só por uma velocidade de processamento mesmo, mais você fica mais lento para se mover, você fica mais lento para se falar, você vai ficando mais velho, você não vai ficando mais agitado, você vai ficando mais tranquilo, mais calmo. Isso vai influenciar diretamente como que você vai se movimentar, como você vai falar, como você vai raciocinar. Então, isso passa muitas vezes a falsa sensação de que a pessoa está com comprometimento cognitivo. Você fala, ih, nossa, mas tá lerda, não era assim. Mas às vezes ela só tá lerda mesmo, só tá mais lenta. Agora, prestem atenção na linguagem. Linguagem é um ponto importante. O idoso normal, ele pode estar mais lentificado, mas ele não vai perder linguagem. Ele vai continuar com o mesmo vocabulário. Ele sempre vai saber a parte cognitiva referente à linguagem, à inteligência, a nível educacional, isso vai estar preservado, né? Outra coisa, o idoso normal, ele pode até esquecer, mas se ele tiver normal, ele está com a função executiva dele boa, e está com planejamento bom, então ele vai conseguir ver o erro e tomar uma atitude e se consertar em relação àquele erro. Que é o que eu falo sempre. Não é esquecer de pagar uma conta. Esquecer de pagar uma conta, todo mundo esquece. É começar a esquecer de pagar a conta e esquecer de como se paga essa conta. Ou esqueceu de pagar a conta, mas não deu uma solução para esse problema. Simplesmente ficou por isso mesmo. Alguém vai lembrar essa pessoa que ela... Olha, você não pagou a conta de luz faz 2 meses. Ah, é? Não, foi? Nossa, nem sei. A pessoa nem se dá conta. Ao passo que o idoso normal, sei lá, por exemplo, a conta vence dia 10. Aí no dia 12 ele se deu conta de que esqueceu de pagar, ou ele mesmo é avisado por alguém, nossa, você esqueceu de pagar a conta. E é mesmo, mas a pessoa dá uma solução. Então vamos pegar uma segunda via, vamos no banco, vamos pedir vamos na boca do caixa, né? Antigamente a gente falava, vamos na boca do caixa, que a pessoa lá calcula os juros, já bota ali e você já paga na hora. Então a pessoa comete o erro, né? Ela tropeça, ela tem o tropeço, ela escorrega ali na casca de banana, tropeça, mas ela fala, peraí, o que eu posso fazer para consertar isso? E conserta, né? Ela consegue, através da função executiva dela que está boa, consertar aquele erro. Então, é uma outra dica também para você diferenciar o envelhecimento normal de uma pessoa que possa estar tendo algum tipo de problema degenerativo, né? Então, é basicamente a linguagem, o desempenho cognitivo para outros assuntos, o nível educacional, que vai te dar uma boa direção, a função executiva preservada, o planejamento preservado, as soluções conseguem ser dadas, tudo isso. Talvez numa velocidade menor, né, num processo mais lento, mas lentidão não significa degeneração. Né? Lentidão significa só realmente uma adaptação a um novo sistema do corpo. Tudo envelhece, os olhos envelhecem, a pessoa fica com catarata, já não enxerga direito, já não ouve direito, os órgãos envelhecem por fora, por dentro, a pele fica enrugada, cabelo fica branco. É envelhecimento. Os órgãos internamente também vão envelhecer. E isso vai trazer uma série de alterações que são absolutamente normais. Só que hoje em dia, por a gente conhecer ou estar conhecendo muito bem todas essas fronteiras, né, essa miríade de doenças agora que a gente tem, é que fica cada vez mais difícil você, assim, no olhômetro, né, falar, não, acho que isso não... Você sempre vai ficar na dúvida, até porque os idosos de hoje em dia não são mais como os idosos de antigamente, né? Todo mundo estamos numa era digital, eles são bem mais, né, descolados, bem mais rapidinhos, então eles estão já bem mais avançados. Os idosos de hoje em dia fazem coisas que os idosos de antigamente não faziam, então vai ficando cada vez um pouco mais difícil da gente
pensar nesse assunto assim como diferenciador, né? Conseguir Sim, diferenciar exatamente. sim. Mas dá. E a diferenciação é puramente clínica mesmo. Não existe nenhum exame, né, que a gente Uhum. possa fazer que diga isso pra gente, que dê esse diagnóstico. O diagnóstico ele é fundamentalmente clínico e a palavra-chave é função. No Muito caso, bom. disfunção, né? Doutora, excelente. Eu acho que esse foi um dos pontos chaves, eu acho, até agora, de a gente falar essa questão, o que que é o idoso normal e quando você começa a acender sinal de alerta aí que pode ser uma síndrome Meu demencial pai tá na começando. live. Ó, seu pai é um exemplo. Pois é. Então, assim, o que que o idoso normal? Ele usa estratégias de planejamento, se ele esqueceu alguma coisa, ele vai raciocinar porque ele esqueceu e vai arranjar um jeito de resolver, tá? Uhum. Quando a gente começa a perceber também, doutor, é aquela questão quando fica muito laborioso, muito trabalhoso. Por exemplo, um idoso que esqueceu uma coisa, ele começa a fazer listinha, né? Mas se a listinha Uhum. começa a ficar muito longa, ele começa a ficar meia hora, 40 minutos fazendo lista, eu acho que a gente já começa a pensar em alguma coisa a mais, não é? Então, como eu Ou disse, numa a outra linha é situação. muito tênue, né? É. Ou uma outra situação também, ele começa a se atrapalhar em compras propriamente dito, não só com a lista, é uma situação muito comum também. Ele vai com a lista e ainda assim compra errado. Sim, Compra coisa que não devia, ou vai sem lista e compra coisa que não devia. verdade. Isso também compra coisa a mais, né? Aí chega em casa com, sei lá, nossa, para que que eu comprei três litros de azeite, sei lá, três embalagens de Exatamente. azeite? E Aí foi, você aí vai falar, nossa, mas eu fui para comprar óleo, daí eu trouxe três azeites. Às vezes ele até se dá conta, mas às vezes não, né? já está Então, as atrapalhando, já. compras também são um tropeço importante. Muito bom. Então, a gente já conseguiu, inclusive, falar de vários domínios cognitivos, né? A gente falou da Sim, linguagem, essa questão que o idoso normal, normalmente a linguagem é preservada. Normalmente, o idoso normal, ele não tem alteração gramatical. Então, ele não vai começar a conjugar verbo todo errado e vai ficar não, esquecendo o nome, não vai atravessar a frase, né, doutora? porque é um conhecimento adquirido, ele já adquiriu aquele conhecimento, né? Ele sempre soube, né? Uma pessoa que de repente fala muito bem português, uma pessoa que é mais, tem um nível educacional maior e tal, ela já teve aquele conhecimento, ela já adquiriu aquilo, então é um conhecimento adquirido. Se Uhum. ele não tiver nenhum problema nesse conhecimento adquirido, ele não vai perder. Agora, Sim. a velocidade pode estar alterada, mas não significa que está sendo perdida. Ele vai continuar com o mesmo vocabulário, vai continuar com a mesma. A gente não pode nem falar inteligência, né? Fala entre aspas Uhum. inteligência porque a gente não considera como uma função cognitiva, mas é mais ou menos por aí. A pessoa vai se preservar cognitivamente do jeito que ela era, ela vai se manter, né? Agora, quando começa a esquecer muitas palavras, não, então, O aquilo, tudo coisa, bem, a aquela coisa, coisa que tá coisinha. coisando, aquela coisinha que a gente coisou e tal, não sei o quê. Daí, quando começa a usar, é, a cometer muitas intrusões, que a gente chama, falar outras palavras que não tem muito a ver com aquele contexto dentro de um diálogo, ou começa a coisar muito, aí tem coisa. Aí Sim. pode ter coisa. Sim, então a gente Quando vê que tem começa um a coisar muito. empobrecimento, né, doutor? Um empobrecimento de vocabulário, Exato, começa a exato. juntar conectivos e usar palavras genéricas para nomear outras coisas, né? Exato. Aí vocês percebem que empobrecimento é diferente de alentecimento. Então você pode estar alentecido, né, lentificado, mas você não precisa estar empobrecido, você não precisa perder, né? Sim. Então aí a gente também pode ficar de olho assim nessa situação. Eu acho que um domínio também cognitivo interessante, doutor, é o visoespacial, né? A questão de Sim. orientação, onde estão os objetos em casa, onde que eu deixei tal objeto, no trânsito também, onde Sim. estacionou o trânsito. Aquele caminho que sempre o idoso fazia, sempre fiz aquele caminho, sempre. E começa a se perder num caminho previamente conhecido, também a gente Exatamente. começa a se preocupar, né, doutor? Então a gente sempre se preocupa quando você faz coisas de rotina e as coisas que você faz de rotina ou fazia de rotina, elas já começam a ter um grau de dificuldade que nunca tiveram.
que é o pé nas costas. Você sempre fez aquilo com o pé nas costas. Você sempre fez aquele caminho e nunca errou. Você sempre fez aquilo daquele jeito e nunca errou. Você sempre fez aquele bolo daquela maneira e nunca solou o bolo. Sempre fez comida daquele jeito e nunca deu errado. E aí você começa a falhar em coisas que você era expert, que você fazia com facilidade, que era o seu dia a dia, no seu trabalho ou na sua casa. E aí a gente começa a desconfiar, porque aí quando você percebe que está errando, isso vem, que palavra que vem automaticamente? Função. Então, se você erra um caminho, é uma função, e aquilo te impactou, causou um certo impacto, porque você não chegou onde você deveria chegar, ou você chegou atrasado num compromisso porque errou um caminho que estava acostumado a fazer, entendeu? Então, é um impacto. Não interessa se é um impacto leve, se é um impacto moderado, ou se aquilo vai trazer um impacto grave. É um impacto. Então, veio a palavra impacto, veio a palavra disfuncionalidade, veio a palavra falta de prática naquilo que estava acostumado a fazer, não tem jeito. Tem que investigar mais a fundo, porque a gente pode sim estar diante de um processo degenerativo já em andamento. Lembrando que, né, e aí agora a gente pode ter pano para manga até, né, vou já botar um salzinho aqui, né, para dar um gostinho a mais. Lembrando que quando o quadro clínico ele começa a ficar evidente, você começa a até arriscar diagnósticos, a sair das fronteiras do subjetivo ou do normal e começa a arriscar os diagnósticos porque você já está vendo o quadro clínico acontecer, o processo degenerativo ele já começou há alguns anos, às vezes até décadas antes, né? Então a gente já está diante de uma doença que, na verdade, ela só poderia ser feita à base de biomarcadores, porque clinicamente, quando você começa a distinguir o ponto clínico, a doença propriamente dita já está acontecendo, né? E aí a gente só pode fazer o tratamento a partir de então, quando a gente sai do diagnóstico do CCL e entra na demência, aí a gente começa a tratar. Sim. Então, existe esse gap, né? Digamos assim, esse intervalo de tempo que às vezes a pessoa está só no subjetivo, ainda não tem impacto, só tem o déficit cognitivo amnéstico, só tem queixas mesmo relativas à memória ou até mesmo um outro domínio cognitivo único, só linguagem, só isso, né? Só função executiva, só atenção, né? E não tem mais nada. E aí você não consegue diagnosticar, né? Você tem que ir levando aquela pessoa nas consultas, a cada consulta, ou você vai descobrindo uma coisa nova, ou você torce para que a pessoa esteja exatamente igual como ela estava, né? Para não ter evoluído. Mas a gente não consegue, né? Pegar. O processo já está acontecendo. Não tem jeito. É que nem a doença de Parkinson. Quando começam os sintomas motores, praticamente 60% a 70% dos neurônios dopaminérgicos já foram para o brejo, né? Sim, sim. Interessante. Doutora, assim, resumindo, então, a gente já falou da parte clínica, né? Então, o que a gente percebeu, assim, sem decorar critérios diagnósticos, o que a gente já viu? Que a doença de Alzheimer é um processo neurodegenerativo, ou seja, vai piorando ao longo do tempo, que afeta um ou vários domínios cognitivos, é insidioso, é lento, e você tem que acompanhar ao longo do tempo. E outra coisa, precisa de um acompanhante para confirmar realmente se essas queixas são verdadeiras. Aí a gente entra também um pouco que o paciente acaba perdendo um pouco o insight, né, doutora? Ele é o que a gente chama de anosognosia. O paciente não acha que está doente. Então precisa que um acompanhante confirme a história. Então, clinicamente, a gente fechou isso aí. E que mais, doutora? A gente precisa exatamente de que mais, assim, para a gente confirmar? Precisa de um exame de imagem para a gente diagnosticar? Quando a gente usa? Por que a gente usa? Por que a gente usa? Porque, assim, a rigor, o diagnóstico ele é clínico. Você não precisa ou não deve pedir um exame para diagnosticar. Ou, o que é muito comum a gente ouvir, que dá um maior faniquito, né?
paciente chega para você e fala, eu fui no médico tal, e aí ele viu minha ressonância, e ele viu a minha tomografia, e ele disse que eu tô com Alzheimer. Como esse médico fez isso, sinceramente, eu não sei. Eu gostaria, inclusive, de conhecê-lo, porque eu quero aprender como ele faz isso, porque não existe isso, né? Não existe nenhum exame que te comprove que você está com a doença de Alzheimer. Agora, por que então pede-se exames? Para você descartar a possibilidade de estar diante de outras doenças que mimetizem um quadro clínico de uma doença de Alzheimer, por exemplo, e você, se não pedir exame, você não vai saber de repente do que se trata. Então, alguns comportamentos, principalmente frontais, que a gente pode encontrar em doença de Alzheimer, né? Desinibição, até mesmo apatia, hipersexualidade, coisas nesse sentido, que são comportamentos mais de pessoas que estão, como a gente costuma falar na medicina, frontalizadas. Às vezes você pode ter um tumor cerebral mimetizando tudo isso. Então, por isso você pede o exame de imagem. A doença de Alzheimer é como se fosse um quebra-cabeças, assim. Eu costumo dizer que é como se fosse assim um quebra-cabeça de 30 peças, onde você só vai ter 28. Você nunca vai ter as 30 peças desse quebra-cabeça, porque, infelizmente, o diagnóstico de certeza, por enquanto, hoje em dia, hoje, 2 de setembro de 2020, ainda é anatomopatológico, né? Pode ser que amanhã mude, porque, como nós sabemos, a medicina é a ciência das verdades transitórias, né? O que estamos discutindo hoje aqui, pode ser que ano que vem já seja alguma outra coisa, algum outro conceito, e a gente já mude um pouquinho o que a gente está falando. Então, até o presente momento, é como se fosse assim, um quebra-cabeças de 28 peças. Você monta esse quebra-cabeça, você consegue ter uma cena geral, você consegue ver exatamente o que está acontecendo, né? Aqui tem uma árvore, aqui tem um barco, aqui tem um homem pescando, aqui tem uma casa, mas esse quebra-cabeças nunca vai conseguir ficar com as 30 peças. Mas você sabe exatamente do que você está falando, né? Você sabe exatamente com quem você está lidando. Só que você não pode completar esse quebra-cabeças em vida, né? Por enquanto, não pode. Então você faz o quê? Uma ressonância, um exame funcional, que é o SPECT cerebral, para ver que áreas do cérebro dessa pessoa está trabalhando mais ou que área está trabalhando menos. Você faz uma avaliação cognitiva, uma avaliação neuropsicológica completa para dar dica para você que outras áreas da cognição podem estar afetadas na hora de fazer uma reabilitação cognitiva, que é fundamental. Então, você vai juntando peças desse quebra-cabeça, né? E aí você vai chegando cada vez mais próximo do diagnóstico. Tanto que o correto não é falar que a pessoa tem doença de Alzheimer. O mais correto seria você sempre se referir da seguinte forma: é um possível quadro, é um provável quadro, porque certeza absoluta, infelizmente, a gente hoje em dia ainda não tem. Assim como não tem um tratamento que cure a doença ou que pare, né? Que modifique a evolução da doença. E aí eu posso até aproveitar isso que eu acabei de falar para justificar o porquê que é tão importante a gente hoje em dia ter o conhecimento daquelas primeiras fronteiras. Porque aí a gente pode trabalhar com a ciência aqui, tentando descobrir medicamentos aqui nessa fase para poder modificar a história natural da doença. Porque uma vez que você entra ali no CCL ou na DA prodrômica, você não vai ter muito mais o que fazer em termos de tratamento. Vai ser anticolinesterásico e ponto final. Acabou o assunto, né? Só que, e antes disso? Será que a gente não conseguiria estar atuando do ponto de vista científico aqui nessa fase, né? Então, apesar de ser mais difícil clinicamente para você conseguir fechar um diagnóstico nessas fases iniciais, esse conhecimento é de uma importância, assim, tremenda, porque é a nossa salvação. A nossa salvação está aqui, né? Se a gente conseguir destrinchar bem essas fases iniciais, a gente consegue chegar próximo, talvez, de uma tentativa de medicamento que modifique a história natural da doença.
sim, E é isso que a gente precisa, né? Conseguir modificar a história natural da doença, que hoje em dia, infelizmente, não é modificada, né? Não é sim, possível que a gente modifique. sim. Tudo bem. Então, assim, resumindo, o que a gente conseguiu ver que para diagnosticar a doença de Alzheimer, não é a tomografia que vai dizer se tem doença de Não, Alzheimer. Então, a gente utiliza a tomografia, ressonância, pode ter algumas alterações estruturais, o hipocampo mais atrofiado, região temporal, exato. que é Exame de característico, sangue, de esqueci de falar dos sangue, exames de sangue. exatamente. Faz o exame de Pode sangue fazer para exame de exame. descartar outras causas que podem ser reversíveis, uma vitamina B12 Exatamente. alterado, também A sífilis, operação foi HIV. falhada. Então, a gente sempre vai descartar, tá? Então, Uhum. doutor, agora a gente viu exames laboratoriais, tomografia, tudo. Lembrar que PET, SPECT, a gente usa quando está pensando em outras formas, quando o curso clínico do paciente está um pouco diferente, uma variante de DA ou uma DFT, Exato. você utiliza. E no consultório, doutora, na prática, o que, que se usa mais para ver essa questão da memória? Que testes cognitivos que você utiliza mais na prática, no dia a dia mesmo? Na prática, no dia a dia, depois que você conversa com o paciente e com o acompanhante, você meio que já está aqui na cabeça, você já está pensando, né? Pode ser que seja uma depressão, pode ser que seja, né, pseudodemência, né? Que é aquela pessoa com sintomas de depressão que mimetizam sintomas de doença de Alzheimer ou uma demência qualquer, e você trata aquele processo depressivo e a pessoa parece que milagrosamente melhora, né? Então, você, quando acaba de conversar ou durante a consulta, você já está ali caraminholando ali o diagnóstico e tal, e aí você já pode inferir algumas coisas que você pode fazer. Existem testes neuropsicológicos que são de uso exclusivo de neuropsicólogos. Então, não é de bom tom que você faça isso. Então, a gente acaba fazendo um outro tipo de avaliação cognitiva. A gente faz avaliação cognitiva breve, a gente faz o mini exame do estado mental, o teste do desenho do relógio, que é um teste super simples de ser feito e que já diz pra gente muita coisa. Eu acho que se eu tivesse que escolher um teste para fazer com a pessoa, entre teste do desenho do relógio e mini exame do estado mental, eu pediria o teste do desenho do relógio. Eu acho que eu consigo avaliar muito mais coisas importantes do que a memória propriamente dita, porque isso você já vai ter percebido durante a conversa. Se a pessoa já repetiu aquilo que ela já tinha falado, você já percebe que a pessoa está esquecida porque a acompanhante comenta alguma coisa que ela fez que é nítido que ela está esquecida. Então, a memória, você não tem muita dúvida de que a memória daquela pessoa Sim, tá comprometida. sim, Mas, às vezes, você não consegue só na conversa detectar problemas em função executiva, né, em planejamento. Às vezes, você precisa ir um pouquinho mais a fundo. Então, se eu tivesse que escolher um teste do desenho do relógio, certamente. Ele, para mim, é um teste mais completo. E fluência de animais, né, que é aquele teste que a gente pede que a pessoa, durante 1 minuto, fale o nome de todos os animais que ela lembrar. A gente espera que uma pessoa normal faça pelo menos uns 14 animais em 1 minuto, né? Abaixo disso, aí você começa a ter que juntar com outros testes. Então, é aquilo que eu falei, isso acaba sendo mais uma peça só do quebra-cabeças. Você não pode isoladamente também interpretar um exame um exame cognitivo isoladamente, porque você está sim, falando de números. A gente precisa levar em conta uma série de outros fatores. Eu já vi muito paciente com mini exame do estado mental baixo ou não muito bom, que se você fosse olhar pela nota de corte isoladamente e nível de escolaridade, você já estaria classificando, por exemplo, esse paciente numa demência até mesmo moderada, né? E às vezes o familiar chega e fala: Ah, mas ela faz tudo tão direitinho, ela acorda de manhã, ela arruma a caminha dela, ela vai tomar café, ela lava a louça, ela participa, ela conversa. Então você vê que a esfera funcional, que a gente tem que entender a demência, sempre em 3 esferas. Eu falava isso para vocês, sim, né? A esfera cognitiva, a esfera física, como a pessoa se encontra do ponto de vista físico das outras doenças, e a esfera comportamental, que também precisa ser avaliada tudo em conjunto. Então, às vezes, a pessoa tem um cognitivo ruim,
mas tem um comportamento bom, um físico bom, e então como que você classifica? Você tem que mesclar as 3 esferas e tentar chegar o mais próximo possível de um diagnóstico, né, de classificar essa demência dessa pessoa. Mas a gente nunca deve levar em conta só uma esfera, só um teste objetivo, que é um número, ou só o que o familiar fala que a pessoa faz. Você tem que juntar tudo, né? E aí você vai basear o seu tratamento, ou os outros exames até que você precise pedir. Você tem que colocar tudo, né, num contexto Sim, único assim, de avaliação, né? sim, Lembrando que cada peça dessas é uma peça do quebra-cabeças. claro. Então, doutora, a gente chegou, olha, a gente viu pela história clínica, a gente já consegue identificar se o paciente tem doença de Alzheimer, junto os dados, a gente utiliza alguns exames de imagem para descartar outras patologias, exames de sangue também, e utiliza os testes cognitivos para só objetivar o que a gente já desconfia. Então, utiliza o Uhum. Minimenta, o MoCA para pacientes mais instruídos, bateria breve, tem vários. E aí você Tem vários. chega num diagnóstico, por exemplo, de doença de Alzheimer. Quais são as Isso. medicações, doutora, que a gente tem hoje em dia disponível, aprovado, para que utilize da forma correta? Tá? Então, o que, que a gente tem disponível hoje em dia no Brasil para o tratamento da doença de Alzheimer? Bom, Brasil e mundo, a gente caminha juntos em termos de tratamento, porque são liberações da Anvisa e tudo já determinado. Se você passou a fronteira e você diagnosticou demência, antes disso não se trata, tá? Existe muita dúvida, muita gente pergunta: transtorno cognitivo trata? Não há evidências de que o uso dos anticolinesterásicos, que são os medicamentos que nós temos disponíveis para o tratamento de demência, funcionem, sejam efetivos nessa fase anterior à demência propriamente dita. Então, partindo do pressuposto que você diagnosticou demência, demência diagnosticada é igual a demência tratada. E tratada com o quê? Tratada com um remédio chamado anticolinesterásicos, que são 3. Nós temos donepezila, galantamina e rivastigmina. Os 3 são eficazes igual. Não tem um que seja melhor do que o outro. Existem características de um que talvez seja melhor ser utilizado em determinado tipo de demência ou determinada fase da demência. Mas em termos de eficácia, os 3 são exatamente iguais. Então, não usamos 2 colinesterásicos, porque eu já vi gente vindo para tratar usando donepezila com galantamina, galantamina com rivastigmina. Não existe você usar 2 anticolinesterásicos. É a mesma coisa que você está tratando com dipirona e novalgina. É a mesma Sim, coisa e você está lá usando a dipirona genérico e aí depois da novalgina. Então não faz sentido. É um anticolinesterásio que você escolhe. Qual? Aí vai da mão do médico, da experiência do médico, do que temos ali no posto de saúde. Às vezes determinado lugar trabalha só com um anticolinesterase, enfim, vai da aceitação do paciente. Tem pacientes que têm alguns efeitos colaterais que são um pouco indesejáveis, então a gente tem que trocar o anticolinesterase, mas basicamente o tratamento é anticolinesterase. Qual é, de uma forma bem simples, a função dessa droga? A gente sabe que a acetilcolina é o neurotransmissor, que ele é o mais importante nesse sistema, nessa alça da memória, que é onde a gente está falando. Os neurônios colinérgicos são os neurônios que têm a ver com toda essa questão de memória e Alzheimer que nós estamos conversando hoje. Então, qual é o objetivo de uma droga anticolinérgica? É justamente inibir a enzima que degrada a acetilcolina na fenda sináptica, permitindo dessa forma que haja mais acetilcolina disponível para o neurônio seguinte captar aquela acetilcolina e levar para o circuito da memória, de uma forma simples, né, para a gente não entrar muito em detalhe da farmacologia, mas de uma forma simples é isso. Então, toda droga que você conseguir aumentar o anticolinesterase na fenda, você se tem um efeito anticolinesterase, é uma droga que serve para usar em demência. sim. E temos essas 3, tá?
Você pode lançar mão, à medida que a demência vai evoluindo, de uma outra droga chamada memantina, que é um outro sistema de atuação, não atua na via colinérgica, como os anticolinesterásicos, ela atua na via glutamatérgica, que é outra via com outro neurotransmissor, que é o glutamato, que também é muito importante. Porém, o glutamato em si é um neurotransmissor que ele é muito neurotóxico. Ele, em excesso, ele é tóxico para o neurônio. Então, o tratamento glutamatérgico, ele visa, ao contrário, diminuir, né, controlar a quantidade de glutamato para o neurônio utilizar aquele glutamato na via glutamatérgica, que junto com a via colinérgica vão atuar no processo demencial. Então, a gente tem esses dois tipos de medicamentos que a gente pode usar para a doença de Alzheimer, no sentido de que você está tratando a doença de base. Aí tem todo o tratamento das alterações comportamentais, que é um capítulo à parte, que a Sim. gente vai ter que fazer outra live só para isso. E a alteração e o tratamento não farmacológico também, que é tão importante quanto, né, doutora? Exatamente, porque a Nossa. gente dá muita atenção para o remédio, né? A gente tem aquela ideia que o remédio é que vai resolver tudo. Sim. O remédio ajuda, mas em se tratando especificamente da doença de Alzheimer, que é uma doença que ela é multifatorial, né? Então tudo que é multifatorial depende de vários fatores. Pensa, se depende de vários fatores a doença, provavelmente você, como médico, vai depender de várias pessoas também para te Sim, ajudar sim, a verdade. tratar daquele paciente. Então, a equipe multidisciplinar é fundamental no tratamento do paciente com demência. Então, o que acontece? Muitas vezes, o manejo farmacológico, a gente sempre deve tentar o manejo farmacológico das alterações comportamentais, antes de tratar com outros medicamentos que a gente consiga frear, controlar esses distúrbios comportamentais que são complicados, né? A gente sabe Sim, que é o sim. que causa maior estresse ao cuidador, é o que traz maior número de institucionalização precoce, né? Que é justamente alteração comportamental. Mas a gente sempre tem que prezar pelo manejo não farmacológico. E aí a gente conta com a ajuda de toda uma equipe multidisciplinar para dar essas dicas para os pacientes. O problema é que o nosso sistema de saúde é um sistema de saúde um pouco complicadinho, né? Então, Sim, não é em todo lugar que a gente pode contar com uma equipe multidisciplinar. Então, para o médico que trata demência, geriatra, um neurologista, até mesmo algum psiquiatra que trate demência, é fundamental que ele saiba também orientar quanto ao manejo não farmacológico, sim. porque ele vai estar sozinho na maioria dos lugares que ele atender. Ele vai ser aquele médico, é que nem, né, um jogo de futebol só com você. Você apita o início do jogo, você começa a andar com a bola, você dá o passe, você chuta, você cruza, você lança, você recebe a bola, mata no peito, ajeita, chuta para o gol, sai correndo para agarrar, ainda bate o tiro de meta. Então, você tem que fazer tudo, né? É, Então, tem que saber fazer todo o manejo não farmacológico também. Então, o médico, ele tem uma função dupla. Ele tem que saber o manejo farmacológico, mas ele também tem que manjar muito do sim, manejo não farmacológico, porque ele vai sim, estar sozinho na maioria dos lugares. sim. Doutora, ótimo. Acho que a pergunta, pessoal, acho que não vai dar tempo para a gente fazer, tá naquelas contagens restantes, assim, contagem regressiva. Mas quem tiver Já dúvida, pode mandar um direct para mim e para a doutora pode Ana mandar para Flá, mim, para a pode doutora mandar para Ana, você. manda para a doutora Ana Luísa, principalmente, que ela é fera. É, mas pode mandar para mim, para a doutora Ana Luísa. Doutora, muito obrigado pela participação. Vamos ver se a gente faz outros temas aí também dentro Você da. vai gravar, André? Tá Vamos ver se a gravado. gente Vai estar pode. Você vai gravado no deixar IGVT gravado? para todo mundo ver depois com calma. Mas, doutora, Tá. muito obrigado por Eu tudo. que Muito agradeço. obrigado. Nossa, foi Foi ótima super gostoso. oportunidade. Você é sempre Pena que o tempo vai bem-vinda. rápido, né? É, Tem papo bom é assim, vai rápido, rápido, rápido. Então, obrigado por saudade do tudo aí. relatório, não? É, tem saudade do Ian faz tempo, que eu tenho que ver todo mundo lá.
E quem não, olha, pessoal, quem não segue a doutora Ana Luísa, pode seguir no Instagram, a doutora Ana Luísa, né? Tudo junto, né? DRA, doutora de DRA Ana Luísa Rosas. Isso, pode Tudo seguir a comum. doutora. Depois eu vou baixar e colocar também no YouTube do NeuroSchool. E quem não me Ó, na segue, nossa própria conversa, lá em cima, fica você e eu nas bolinhas, NeuroSchool com doutora Ana Luísa Rosas. Então, quem clicar lá já cai direto no meu perfil. isso, só Eu não seguir. sabia, não, aprendi esses dias. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, obrigado por tudo. A próxima live que tiver, a gente vai avisar tudo e vamos marcar outras aí, viu, doutora? Obrigadão. Tá bom, vamos sim, vamos sim. Obrigada a você. Tchau, André. Obrigado, Boa grande noite a abraço. todos. Tchau, tchau. Obrigada por você estar aqui com a gente. Tchau.